Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A partir deste momento, estaremos começando uma série de sermões e pregações, baseando-nos no texto de Mateus, capítulo de número 13, onde Jesus conta a parábola do semeador. Eu gostaria de ler, juntamente com todos, Mateus, capítulo de número 13, versículos de número 18 até o versículo de número 23, que diz assim: Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu lhes falarei neste momento, neste primeiro sermão desta série, baseando-me no tema as diferentes reações à pregação do Evangelho. Quando nós vamos falar sobre a parábola do semeador, temos o registro desta narração tanto por Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23, quanto no Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 20, como também em Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15. É notável perceber que esta é a primeira parábola contada por Jesus. Sim, esta, a parábola do semeador, ela é uma das poucas encontradas simultaneamente nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos que biografam a vida de Jesus e têm grande semelhança entre um e outro. Esta parábola é também uma das poucas parábolas que Jesus explicou. Ela também pode ser adequadamente chamada de a parábola dos 4 solos, ou a parábola dos diversos solos, ou ainda a parábola da semente. A parábola do semeador relata com exatidão a humanidade através dos tempos. Jesus Cristo, através desta narrativa alegórica, se volta para a vida agrícola de Israel com 2 objetivos. O primeiro, ilustrar os tipos de corações que recebem a semente da palavra de Deus. O segundo, revelar aos seus discípulos as diferentes reações à pregação do Evangelho. No entanto, antes de entrarmos na análise do texto,
eu gostaria de traçar, delinear todo o contexto que está por detrás desta parábola, todas as circunstâncias que envolveram a pessoa de Jesus, tudo o que aconteceu com ele, que veio a culminar, a gerar em seu coração a necessidade de contar esta parábola. Se não deixamos, o capítulo 13 de Mateus é precedido por um relato a respeito do ministério de Jesus no âmbito da cura. Nós enxergaremos isto nos capítulos 8 e 9 do evangelista Mateus. Em Mateus capítulo 8, Jesus vai curar um leproso. Em Mateus ainda, no capítulo 8, um centurião de Cafarnaum vai chegar até Jesus e pedir a ele que cure um servo seu. E quando Jesus conversa com este homem diz: olha, o meu servo está enfermo, está doente, mas Jesus, não sou digno de que entres na minha casa, de que entres no meu lar. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então, Jesus observa a fé deste homem e realiza este feito extraordinário, mesmo sem estar em contato direto com o servo que estava enfermo. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquele servo do centurião foi curado. Não bastando isto, ainda no capítulo 8, Jesus vai curar a sogra de um de seus discípulos, o apóstolo Pedro, que estava tomada por uma febre intensa. E quando Jesus adentra a casa de Pedro, Jesus a cura. Na tarde deste mesmo dia em que Jesus curou a sogra de Pedro, a Bíblia nos diz que Jesus passou a orar por muitas pessoas que ali vieram e começou a expulsar os demônios daquelas pessoas que estavam dominadas e possessas por entidades malignas. Jesus também curou a diversas pessoas ali. É interessante percebermos que Jesus começou a curar as pessoas de toda sorte de enfermidades e moléstias que havia no povo. Mas percebemos em Mateus capítulo 9, versículo 35, uma angústia que domina o coração de Cristo. Ele vai dizer, olhando para as multidões, ele teve compaixão delas, ele as comparou a ovelhas sem pastor. E então ele se dirige a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele diz isto em Mateus capítulo 9, versículos 37 a 38. No capítulo 10, Mateus registra como Jesus enviou os seus 12 apóstolos comissionados para buscar estas ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus os advertiu, dizendo aos seus discípulos que eles sofreriam rejeição, perseguição e morte. Eles encontrariam oposição e hostilidade constante e correriam risco de vida. Mas quando nós vamos caminhando por esta narrativa de Mateus, no capítulo 11, Mateus volta ao mesmo assunto quando se é dito
que as multidões tinham seguido a João Batista, mas o povo dizia que ele tinha demônio. Sobre Jesus diziam que era comilão, amigo de publicanos e de pecadores. No capítulo 11, no auge de seu ministério, quando João Batista é notificado na prisão em que ele estava, que Jesus havia comissionado 12 apóstolos, naquele cárcere, João envia 2 de seus discípulos a questionar Jesus com uma pergunta que incomodou a João. Então, 2 discípulos de João vão até Cristo. Ele perguntam: és tu o Messias, ou havemos de esperar algum outro? É interessante percebermos que em 3 cidades aonde Jesus mais realizou milagres, são elas Corazim, Betsaida e Cafarnaum, exatamente lugares aonde Jesus realizou a maior parte de seus milagres. Exatamente nestes locais o povo se recusou a se arrepender e a crer em suas palavras. Parecia que Jesus tinha semeado a semente da palavra de Deus em terra pouco profunda, e que estas sementes por ele lançada não tinham germinado naqueles corações. É interessante percebermos que quando chegamos ao capítulo 12, o capítulo 12 de Mateus, o capítulo que antecede a parábola do semeador, neste capítulo Jesus vai curar um homem de mão atrofiada. E quando Jesus cura este homem, chamando-o à frente da sinagoga e dizendo: ser curado deste teu mal, os fariseus que ali estavam observaram tudo aquilo e saíram com o intento de arrumar algum motivo, de conspirar de que maneira ou como o matariam. É interessante percebermos ainda que quando Jesus está ali fazendo milagres, a multidão traz até Jesus um endemoniado, cego e mudo. E Jesus curou este homem de tal maneira que a multidão ficou impressionada. E os fariseus que ali estavam diziam que Cristo Jesus estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus também sofre a rejeição dos religiosos. Ele sofre esta rejeição. É interessante fazermos um paralelo entre Mateus capítulo 12 e o texto do Evangelho de Marcos capítulo 3, que também trabalha com este texto. A Bíblia nos diz, através do evangelista Marcos, no seu capítulo de número 3, versículo 20 a seguir, é exatamente um paralelo deste texto de Mateus 12, que Jesus foi, juntamente com seus discípulos, para uma casa, e ali afluiu grande multidão. Neste mesmo evento deste dia, a Bíblia nos diz que os escribas e fariseus tinham descido de Jerusalém
para Cafarnaum, dizendo que Jesus estava operando milagres por obra de demônios. Não bastando isto, em Marcos capítulo 3, versículo 21, nos diz: e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Vamos ler novamente, Marcos 3, 20 e 21. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Quem eram os seus? Que Marcos registra, e Mateus deixa escapar este detalhe. Quando Marcos coloca os seus, está se referindo à mãe e aos irmãos de Jesus. Exatamente, à mãe e aos irmãos de Jesus. Observem que em Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35, é a mesma menção que Mateus faz em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, a família de Jesus. E é interessante que a família de Jesus, sua mãe, seus irmãos e irmãs, saem de Nazaré e vão para Cafarnaum, 32 quilômetros de distância. Da mesma forma que os fariseus vieram de Jerusalém, porque a fama de Jesus era grande, os parentes de Jesus, sua mãe e seus irmãos, saíram num trajeto de 32 quilômetros para Cafarnaum. E por que eles saíram para encontrar Jesus? Marcos dá detalhe destas razões, dizendo no versículo 21 do capítulo 3 de Marcos: e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Jesus é desacreditado por seus irmãos, por seus parentes. Esta expressão que Marcos se utiliza, esse vale dela, está querendo dizer que para os seus parentes, Jesus estava mentalmente instável. Jesus tinha perdido o juízo, eles não compreendiam o seu ministério. Por esta razão, que naquela casa em que afluiu a multidão, alguém vai dizer a Jesus, alguém da multidão vai dizer: Jesus, lá fora está tua mãe e os teus irmãos, e pretendem falar-lhe. Tanto Marcos quanto Mateus registra isso. E naquele momento as palavras de Jesus não são outras, a não ser que, estendendo uma mão em direção aos seus discípulos, ele diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é a resposta de Jesus. Os laços espirituais são maiores do que os laços humanos, físicos e materiais. Este é o contexto que está por detrás desta narrativa de Mateus capítulo 13. Jesus sofre o questionamento de João Batista, que chega a duvidar do ministério de Jesus. No lugar onde Jesus mais operou milagres, que foi estas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, a maioria não creu.
Jesus sofre a hostilidade dos líderes religiosos que atribuíam seus milagres aos demônios. Jesus é até mesmo duvidado e desacreditado pelos seus parentes, que achavam que ele estava fora de si. Porém, a despeito de tudo isto, o reino de Deus se instalou e prosperou. E as pessoas que fazem a vontade de Deus são parte e parcela deste reino. São os irmãos, a irmã e a mãe de Jesus. Eu gosto da maneira como Mateus escreve o seu texto. O material literário da biografia de Jesus, escrito por Mateus, é muito rico. Mateus estrutura o contexto por trás da parábola do semeador, com a mão habilidosa de um arquiteto literário. O evangelista preparou uma cena para a parábola do semeador. Vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 1. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado ao mar. Que dia era este? Que dia era aquele? Ora, quando Cristo pregou este sermão, foi no mesmo dia em que havia pregado o sermão no capítulo anterior. Apesar de, pela manhã deste dia, Jesus ser contestado pelos seus inimigos, perturbado e interrompido pelos seus amigos, ele ainda perseverou com o seu trabalho na tarde daquele dia. É exatamente o mesmo dia em que os parentes de Jesus interrompem a reunião em que ele estava pregando. É exatamente no mesmo dia em que, na manhã daquele dia, os fariseus questionavam as intenções e que espírito estava atuando em Jesus, se era de Deus ou se era demônios. Foi exatamente neste dia, de manhã. Porém, na tarde deste mesmo dia, Jesus vai em direção ao mar de Galileia. Ele assenta-se junto ao mar. Assenta-se junto ao mar. É interessante notarmos que fazendo um paralelo entre Mateus e Marcos deste texto, Jesus sai de casa, assenta-se à beira-mar. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1, diz que, devido à grande multidão que se reuniu ali, Jesus entrou em um barco e afastou-se um pouco da praia, enquanto a multidão o avistava da margem do mar. Em Mateus capítulo 13, versículo 3, nos diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Mas afinal de contas, o que é parábola? O termo parábola significa literalmente comparação. Existem aqui dois elementos linguísticos da língua grega: o termo para somado ao termo balô, que significa colocar junto, colocar uma coisa ao lado de outra para fins de comparação. A parábola é extraída da natureza ou da vida diária, destinada a esclarecer verdades da esfera espiritual. Ela, por um lado, oculta o ensino, por outro, revela-o,
dependendo isto do tipo de ouvinte. Para os indiferentes e refratários a Deus e a sua palavra, a parábola é apenas uma história, um relato de fatos reais ou possíveis. Mas para os espirituais e sequiosos da verdade de Deus, ela revela os mistérios do reino dos céus no seu aspecto atual. No Novo Testamento, somente Jesus ensinou através de parábolas. 1/3 do seu ministério de ensino consiste em parábolas. Pois bem, já lhes disse que aquela manhã foi difícil para Jesus. Já lhes disse que quando Jesus vai na tarde deste dia em direção ao mar, a multidão afluiu ali. Já lhes disse também que quando esta multidão ali se reúne, Jesus entra em um barco, conforme o registro de Marcos, e se distancia um pouco da areia da praia. Então vamos reconstituir a cena agora. Feche seus olhos se puder. Jesus estava em um barco, nas águas azuis do mar da Galileia, e diante dele, na margem de areia amarela e brilhante, uma multidão de ávidos ouvintes. É possível que Jesus, ao levantar seus olhos, viu um semeador no declive de uma montanha atrás da praia, que espalhava suas sementes. Os pássaros voavam ao redor e o seguiam instintivamente, e com expresso e vívido realismo, Cristo pensou em sua presente situação. Ali estava ele a semear a semente da palavra de Deus, e seus discípulos deveriam segui-lo na pregação e ensino do Evangelho. Assim, nascia em seu coração a parábola do semeador. Quando ele abaixa os olhos, ele percebe que não haveria um homem na multidão de ouvintes que não soubesse o peso de um saco de semente e a sensação do solo recém-arado. Era uma terra boa para plantadores e proprietários, um lugar para cultivar coisas, e a parábola da semente nos solos, intitulada aqui como a parábola do semeador, não poderia encontrar uma audiência mais entendida. Então Jesus dá início à sua pregação, à sua fala. Se não, leiamos Mateus capítulo 13, versículos 3 a 8, onde se diz: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quando ele está terminando de narrar esta parábola, ele percebe que, a despeito das entusiásticas multidões que se comprimiam sobre ele olha para estas multidões. Nos olhos de Cristo, bem pode ter havido uma ponta de tristeza. Eles entendiam tão pouco agora, e a maioria jamais entenderia o Evangelho do seu reino. Tivéssemos nós a oportunidade de juntar-nos a eles e dar uma olhada de perto, teríamos descoberto as diferenças. Alguns estavam sem dúvida escutando, embevecidos, esforçando-se sinceramente para pegar cada palavra. Outros teriam sido vistos olhando de um lado para o outro em um entusiasmo distraído, envolvidos pelo momento e pela multidão. Ainda outros teriam estado ouvindo distraidamente
escutando, concordando, mas não dando atenção total à mensagem. E os escribas e fariseus? Eles também estariam ouvindo, não para escutar naturalmente, não para absorver em seus corações a mensagem do reino de Deus, mas para achar defeitos e tentar acusar a Jesus Cristo de algo. Saberia Jesus os pensamentos que estavam por trás destes rostos? Saberia ele os preconceitos, as desculpas, justificativas que dominavam aqueles corações? Saberia ele as ideias que estava forçando e infiltrando em cada palavra que ele falava? Veria ele as grades de proteção com que defendemos nossos corações de sua verdade? Certamente que sim. Então Cristo retoma sua fala e diz a seguinte advertência de Mateus capítulo 13, versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é o semeador desta parábola? O semeador representa o Filho de Deus, mas por extensão também todos aqueles que semeiam a sua palavra. Queridos, vamos falar um pouco da semente. Por que razão? Por que causa, motivo? Jesus vai comparar a sua palavra a uma semente. Em Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesus diz que esta semente representa a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 19, Jesus a chama de a palavra do reino. Estou trabalhando com a narrativa de Lucas sobre a parábola do semeador e também com a narrativa de Mateus sobre a mesma parábola. E é interessante que elas se complementam. Lucas registra Jesus dizendo que esta semente representa a palavra de Deus, e Mateus diz em sua narrativa que Jesus a chama de a palavra do reino. Já explicarei o porquê. Antes, falemos um pouco do porquê Jesus escolhe a semente para representar figuradamente a sua palavra. As sementes possuem um poder silencioso. Elas são geralmente pequenas e discretas. Não têm aparência atraente. Não são coloridas e nem perfumadas. Por isso, costumam ser desprezadas. Porém, se alguém me perguntar onde se pode ver os maiores mistérios da vida, citarei a semente. Elas são praticamente a parte mais fascinante que existe no mundo. Ainda mais do que o cérebro humano ainda tão inexplorado. Pense a respeito. Em uma minúscula semente está contido o baú do tesouro de DNA de uma planta, árvore ou vegetação. Uma minúscula semente que nas circunstâncias certas pode trazer vida a uma variedade de seres. Provavelmente as roupas que você está vestindo veio de uma semente. Os móveis de sua casa, quase todos os alimentos que você come, e até mesmo o púlpito de onde estou pregando, teve em sua origem, de sua matéria-prima, uma semente. Agora trabalhemos com a descrição que Jesus dá no texto de Lucas 8:11. Jesus diz que esta semente representa a palavra de Deus. Não há nenhuma mágica aqui, nenhuma energia esotérica. Até mesmo as palavras dos homens têm poder. Elas comunicam sentimentos, ideias, criam culturas inteiras, levam homens à paz ou à guerra, mudam o curso da história, produzem um grande mal ou um grande bem.
Porque nos surpreenderíamos então que a palavra de Deus tenha um poder inimaginável? Os mundos foram criados e mantidos pela palavra de Deus. Isto está em Hebreus capítulo 11, versículo 3. É um sopro divino que está em suas palavras, como está em Salmos 33, versículo 6. É o sopro da boca de Deus que nos deu vida, como encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 7. É a palavra do Todo-Poderoso Deus que responde aos nossos espíritos como a luz responde aos nossos olhos. É a sua poderosa verdade, viva e penetrante em nossos corações, que põe nu os nossos mais íntimos pensamentos. Razão pela qual em Hebreus capítulo 4, versículo 12 se diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta palavra de Deus, a palavra do Evangelho que nos salva, porque em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esta palavra de Deus que, segundo o salmista, no Salmo 138, versículo 2, Deus a engrandeceu acima do seu próprio nome. Esta a palavra de Deus. Mas quando trabalhamos com o material textual, a narrativa de Mateus, em Mateus 13:19, Jesus diz que esta semente representa a palavra do reino. Na semente da palavra de Deus está o DNA do reino de Deus. É a própria palavra de Deus que é a semente germinante da vida. A importância das Sagradas Escrituras deve ser ressaltada ao máximo. Isto significa que cada discípulo de Cristo deve pregar e ensinar a palavra de Deus, e não há substitutos para ela. Frequentemente pessoas raciocinam que haveria uma colheita maior se alguma outra coisa fosse plantada. Então as igrejas começam a experimentar outros meios, de modo a conseguir mais adeptos. Elas recorrem a divertimentos, festas, esportes, aulas de inglês, banda, eventos sociais e muitas outras coisas para tentar atrair pessoas que não estariam interessadas se pregassem somente o Evangelho. Deus só nos deu permissão de plantar, semear a sua palavra. E é somente plantando e semeando a palavra do reino nos corações dos homens que o Senhor receberá o fruto que Ele, Deus, espera. Não tente plantar semente de melancia e esperar uma semente de melancia plantar uma colheita de trigo. Não tente isso. Precisamos mais do que nunca ressaltar a importância das Escrituras, porque as Escrituras são a isca de Deus para atrair o peixe que Ele, Deus, quer salvar. Por esta razão, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque cuidais dela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São as palavras de Jesus. São as palavras de Jesus. Por esta razão, em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz: pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. É por esta razão que o apóstolo São Paulo escreve aos Colossenses, no seu capítulo de número 3, versículo 16,
dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Palavra de Deus, palavra do reino. Não mate o tempo da palavra de Deus nos cultos. Não mate. Não mate. Não elimine o tempo da palavra de Deus no culto. Queridos, a tragédia ocorre quando uma planta ou árvore morre na semente. Por que é que há um número incontável de falsas conversões, de crentes sem igreja e de cristãos sem caráter, que em nada se parecem com Cristo e ainda admira-nos que são chamados de cristãos? A resposta é simples: eles não foram gerados pela palavra de Deus. Eles não foram gerados pela palavra do reino. O DNA do reino de Deus não está neles. Como está escrito em 1 de Pedro capítulo 2, versículos de 2 a 3, a respeito desta palavra: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ó queridos, não podemos desprezar a palavra do reino. Quer ver um milagre? Tente este. Tome uma semente menor do que um grão de arroz, ponha a semente debaixo de alguns centímetros de terra, dê-lhe água, luz e fertilizante e prepare-se. Uma montanha será removida. Não importa se o chão é milhões de vezes mais pesado do que a semente o romperá e a planta aparecerá. Portanto, nunca despreze o poder de uma semente. Portanto, nunca despreze o poder da palavra de Deus, o poder da palavra do reino de Deus. Não despreze. Não despreze. Ainda em Mateus capítulo 13, versículo 3 e 4, diz assim: vamos ao primeiro ouvinte, ao primeiro solo. Diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Em Mateus 13, 18 e 19, diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Este é o ouvinte cujo coração e a mente estão fechados para a palavra de Deus. Na Palestina havia duas maneiras de semear. Podia-se semear lançando as sementes ao acaso, enquanto o semeador caminhava de um extremo a outro do sulco do buraco feito na terra. É claro que neste momento havia vento. Parte da semente voaria a toda classe de terras e às vezes cairia fora do campo de quem semeava. O segundo método era mais confortável e era mais comum empregá-lo. Na maioria das vezes colocava-se uma bolsa cheia de sementes no lombo de um burro, cortava-se uma ponta da bolsa e logo punha-se a andar. O animal de um extremo ao outro do terreno, enquanto as sementes iam caindo. Neste caso, parte da semente podia cair quando o animal cruzava o caminho e desse modo não chegava ao campo. Na Palestina, os campos se dividiam em franjas largas e estreitas.
A terra entre uma franja e outra se podia transitar com liberdade. Era usada como caminho e, portanto, estava tão dura, de tão pisada, tão dura como o cimento pelo constante uso que os transeuntes faziam. A esta se referia Jesus quando falou da semente que caiu à beira do caminho. À beira do caminho. Este é o ouvinte que se recusa a entender as verdades eternas e se endurece para a palavra de Deus. Se endurece para a palavra de Deus. E por que razão o seu coração está assim? No próprio texto de Mateus capítulo 13, versículos 14 a 15, nos diz assim: E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. São pessoas que deliberadamente resistem à palavra de Deus. Pessoas que ouvem a palavra de Deus com má vontade. São pessoas que receberão a palavra, mas a palavra entrará por um ouvido e sairá pelo outro, porque receberam de mau grado, receberam com má vontade, porque endureceram seus corações, porque fecharam seus olhos, porque não quiseram compreender, assimilar e praticar a palavra de Deus, porque não querem se converter e serem curados interiormente por Deus. A semente caiu numa terra tão pisada que a semente não pôde ser absorvida pelo solo. Pelo solo. Se esta palavra não descer para o teu coração, ela não pode mudar a tua vida. Este é o ouvinte que se recusa a entender as verdades eternas e se endurece para a palavra de Deus. O grande evangelista norte-americano R.W. Schambach conta em um de seus livros que quando ele terminou o seminário teológico, foi enviado juntamente com a sua esposa a pastorear uma igreja em Glassport, Pensilvânia, no subúrbio de Pittsburgh, Estados Unidos da América. E lá, uma jovem que havia perdido a mãe e o pai, ela tinha um irmão. Lá havia esta jovem, ela tinha um irmão de 16 anos de idade, pelo qual ela era responsável. O pastor Schambach havia jejuado e orado por aquele garoto. Havia participado de vigílias de oração por ele. O pregador jejuou semanas seguidas por aquele rapaz. Uma noite, aquele moço veio até a igreja. Trazia consigo um capacete na mão. Ele fazia parte da gangue dos motociclistas Jaquetas Pretas. A irmã dele conseguiu que ele fosse à igreja. E o pastor estava tomado de uma extrema alegria. Naquele momento, o pastor fechou os olhos e disse: ó Espírito Santo, você tem que salvá-lo nesta noite. Naquela noite, a unção de Deus veio sobre o pregador e ele pregou como nunca antes em sua vida. Então, quando fez o apelo, várias pessoas vieram ao altar para serem salvas.
Mas o rapaz continuou lá, sentado e com lágrimas caindo pelo seu rosto. Enquanto era cantado um cântico convidando as pessoas a virem à frente, o pregador desceu do púlpito e caminhou até o jovem. Colocou o braço ao redor do moço e disse: venha, filho, eu tenho orado por você, eu tenho jejuado por você, esta é a sua noite, Jesus quer entrar em sua vida. E o garoto disse: oh, não esta noite, pastor, eu sou jovem, eu tenho minha vida inteira pela frente, eu tenho apenas 16 anos de idade, eu quero ver como é servir ao diabo, depois eu venho, não esta noite. Foi quando o pregador foi mais duro com ele e disse: garoto, qual é o seu problema? Quem você acha que é? Você não tem um amanhã garantido. Eu não ligo para quantos anos você tem. O pregador abraçou aquele rapaz e o rapaz estava chorando. O Espírito Santo estava amolecendo aquele coração. Mas ainda assim ele rejeitou a Deus. Por 20 minutos ele negou o apelo, dizendo: esta noite não, pastor, em outra oportunidade talvez. O jovem pegou seu capacete e saiu da igreja. Horas depois, precisamente às 13h30 da manhã, um telefone tocou na mesa de cabeceira do pastor. Era a irmã daquele rapaz. Ela estava chorando e dizia: irmão Chambag, você poderia fazer o funeral do meu irmão? O pastor do outro lado da linha respondeu: oh não, eu não sabia que você tinha outro irmão. E ela disse: eu não tenho, é o mesmo que estava na igreja ontem. Então ela continuou: ontem à noite, o meu irmão teve um encontro com 300 membros da sua gangue de motociclistas para saírem de uma cidade a outra. Ele estava de capacete e o visor abaixado. Aquelas motos estavam a mais ou menos 120 km por hora. Quando de repente, em uma curva, ele se desviou para o outro lado da pista e entrou na faixa contrária em alta velocidade. Um caminhão de 18 rodas, 38 toneladas de aço, estava descendo a colina e a moto foi contra o radiador e enterrou-se nele. O garoto morreu na hora. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O apóstolo São Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2: eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Jesus continua dizendo em Mateus capítulo 13, versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entregue sua vida a Deus, arrependa-se dos seus pecados e receba a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Neste mundo, sua vida
a morte a teu lado chegar. Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso não creste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Se decide